Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série Destrinchando Operação. Nesse nosso quarto episódio eu trouxe uma operação que eu fiz mais de 3 mil de lucro com apenas 10 contratos. E o melhor disso é que foi feito tudo ao vivo, alertando ponto de entrada, stop loss, desenvolvimento, condução de trade, tudo ao vivo junto com os meus alunos. E eu gravei todo o desenvolvimento dela antes, durante e depois para você ver todos esses racionais como se tivesse também ao vivo. E por mais que essa oportunidade tenha passado, fique muito tranquilo, porque essa técnica, além de funcionar para qualquer tipo de gráfico, você vai poder replicar nas suas próximas operações e ter resultados muito melhores. Então já sabe, né? O mínimo é você reaçar o dedo no like, porque você que assistir esse vídeo até o final vai ser um show de conteúdo. Então vem comigo. Na primeira parte dessa aula eu vou estar separando os pontos mais importantes ali ao final. É um arquivo de 2 horas que eu fiquei ali ao vivo com a rapaziada, de uma operação que durou 30 minutos. Então eu vou simplesmente botar esses pontos aqui detalhados para vocês, e depois desses trechos aqui eu vou trazer algumas dicas ainda exclusivas. Por que eu trabalhei aquela operação dessa forma, como que eu fiz isso e se fosse diferente como eu trabalharia. Então veja esse vídeo do começo ao final que vai te ajudar muito. E importante, deixa depois no final o seu feedback, sugestão para próximos conteúdos, porque isso me ajuda bastante aqui no canal. Em relação ao dólar, a gente vem trabalhando aqui, visualizando ele trabalhando cenários de alta, tá? Vem perdendo amplitude sobre as suas impulsões. Então o que a gente pode fazer? Ó, 2 minutos, 5 minutos, o que você entende? Na micro, uma cunha também. Aí dá pra gente monitorar e aí entender que isso aqui foi uma inversão de fluxo. Se ele voltar ali para retestar, a gente pode ter uma oportunidade vendedora. O dólar já iniciando aqui seu movimento corretivo. Tipo, quando ele vai assim, a gente tem 2 comportamentos antes de uma reversão, por exemplo. O primeiro comportamento, ele é grid forte, ele não crava, e aí você pega na volta. O segundo comportamento é, ele crava, você não vai pegar na absorção e tudo mais, tem baixa eficiência. Depois ele vai manipular esse topo, e aí depois reverter. Eu vou colocar uma entrada em 5, 3, 4, pendurei. Eu vou pegar essa configuração, porque ele chegou ali nos 50%. Mencionou agora, vamos ver aí o desenvolvimento. É um trade aí que ele pode me oferecer uma queda de 40 pontos. Essa operação já vai me dando aproximadamente R$700, um pouco mais de uma vez o risco. Esse trade daí eu zero ele se ele estiver me dando aproximadamente uns 30 pontos, pelo menos, tá? Tá louco, olha a queda que a gente pegou. Não tem ninguém aqui na sala que pegou essa operação lucrando menos do que R$250. 25 pontos, um contrato dá R$250. Vamos ver se ele vai me tirar agora. Me tirou. 2.500 no bolso. Bom, como vocês puderam ver, isso aí foi todo comentário ao vivo, mas é importante, cada variável, cada tipo de contexto é interpretado de uma forma. E aí eu vou mostrar por que eu interpretei esse dessa forma, se todo tipo de trade eu pego com esse tipo de gatilho, quais variáveis eu observo para mudar o meu estilo de gatilho e análise. Eu vou te pontuar isso agora. A primeira coisa que eu observei, né, é que o ativo na macro ele estava trabalhando esse afunilamento, estrutura de cunha, padrão de reversão quando vem já a favor de uma impulsão. E aí esse movimento por si só, além de estar oferecendo resistência nesse ponto superior, ele estaria me favorecendo e me sinalizando que o mercado iria trabalhar uma movimentação de queda. E como eu puxei essa análise aqui a partir do tempo gráfico de 15 minutos, isso já me mostrava um potencial gigantesco nesse trade. Foi por isso que eu comentei esse trecho aqui, ó, bota pra mim, editor, o replay novamente. Esse trade daí eu zero ele se ele estiver me dando aproximadamente uns 30 pontos, pelo menos, tá? O que é bastante coisa, porque com um mini contrato, ou seja, o mínimo que você poderia lucrar nesse trade seria R$300. E antes de você ficar naquela sensação, muitas das vezes, eu queria ter aproveitado esse trade, esse sinal, olha só como ele compartilhou e tudo mais, pensa muito mais além, pensa fora da caixa. Eu queria ter esse conhecimento, eu queria ter esse preparo, eu queria ter essa visão de mercado. E hoje você tem essa oportunidade. Eu não sei se as vagas da mentoria ainda estão abertas quando você estiver vendo esse vídeo, mas vai no primeiro link da descrição. Se o link ainda estiver lá com as vagas abertas, eu liberei ainda uma condição especial que vocês estavam me pedindo de boleto parcelado. Então eu liberei realmente a oportunidade para quem quer entrar no time, quem quer ver tudo isso ao vivo, aprender todo o conhecimento do zero até a parte mais avançada. Aí está o link na descrição. Então cabe a você, se
quando eu encerrar as vagas, eu vou deixar ali vagas encerradas para no momento que você estiver vendo esse vídeo, se já passou, perdeu, não se preocupe, terão outras oportunidades lá para 2025, ali pro meio do ano, provavelmente eu dou um intervalo legal, porque são turmas que eu separo a agenda, separo a energia, então faço com todo o preparo ali detalhado, então aproveite, ainda estão abertas, você tem todo o conteúdo desde o zero, as aulas ficam gravadas e salvas na área de membros para você assistir, você tem acesso à sala de operações, tem acesso a grupos de network, tem acesso a suporte, então tudo que você precisa para dar certo no mercado, eu vou te acompanhar para isso. Vamos voltar aqui para a técnica. E aí, isso já me sinalizava que o mercado viria trabalhar uma característica possivelmente de queda. O que eu fiz foi ir para o tempo gráfico ainda menor, a fim de ter um risco mais baixo de stop e buscar esse movimento principal da macro. Então, o que eu observei quando fui para o tempo gráfico micro de 1 minuto? No micro, por coincidência, tivemos mais uma estrutura de cunha padrão de reversão, porque o mercado ele é fractal, então as figuras, as estruturas, os conhecimentos eles se repetem, indiferente do gráfico e indiferente do tempo gráfico também, ele repete as escalas. Então, se simplesmente a gente teve esses topos e esses fundos afunilando em estrutura de cunha e veio a confirmar, perdeu a base aqui fazendo a inversão de fluxo. A partir desse momento, o que eu fui refinar foi a região de reteste dele, ou seja, essa order block aqui foi o ponto que eu refinei para simplesmente ele trabalhar esse movimento de queda e depois retornar nesse ponto aqui para a gente estar realizando uma venda para trabalhar a favor do movimento principal analisado na macro. E além de eu estar ao vivo, eu compartilhei também a análise na comunidade, como você pode conferir aqui o antes. Após isso, o ativo cravou milimetricamente, você pode perceber o comportamento que ele teve. Você pode visualizar que ele veio trabalhando um pouco mais contínuo, um pouco mais íngreme em relação ao ângulo. Se você já acompanha as lives aqui no canal, os vídeos, já ouviu falar bastante sobre esse tipo de comportamento. Nessas ocasiões, o preço não tende a cravar mesmo, assim como eu comentei lá no trecho ao vivo, vocês viram. Ele tende muitas das vezes a trabalhar uma manipulação para depois reverter. E aí, nesse tipo de movimento, acaba que muita gente, até que faz a análise correta, acaba sendo tirado no 0 a 0, acaba entrando atrasado ali, posiciona os stop loss acima desse topo, o preço só pega o stop loss dela e cai, e aí às vezes não consegue surfar um movimento tão lucrativo que isso pode proporcionar. Afinal, quanto menos domínio você tem no gráfico, menos deveria ser sua necessidade para trabalhar um stop pequeno, porque stop pequeno você só vai conseguir e ter com eficiência se você tiver domínio do preço, você tiver precisão, cravada, entender de fato como que o mercado se movimenta, cada tipo de movimento, por que isso ocorre. Se você não tiver isso, você vai cair em vários movimentos falsos, porque essas manipulações não ocorrem somente em movimentos principais, ocorrem também em movimentos micro como esse daqui. E agora eu vou te trazer a dica especial que eu comentei com vocês sobre as variações. Eu trabalho na rejeição, porque meu stop loss não foi nessa máxima, foi um pouco mais distante. Vou trabalhar algumas dessas características, porque quando você está um passo à frente no mercado, atento às possibilidades, você consegue se proteger até mesmo delas. Então vamos aqui no primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo eu vou estar fazendo aqui o mercado realizando a inversão de fluxo e retestando de uma forma um pouco mais íngreme, característica impulsiva, assim como a gente teve no dólar. Nesse caso, a gente tem dois tipos de comportamentos. O preço ele não tende a cravar milimétrico o seu ponto de defesa ali de gatilho. Ou ele cria um ponto de liquidez, de indução próximo ao seu ponto, não desconfigurando ele e depois vira, que foi o caso do dólar, ou ele vai direto até a faixa dos 50% e vira para o movimento de queda. Mas o que normalmente acontece é esse movimento de manipulação micro, porque é uma indução. Quando a gente não tem um topo anterior, como um ABC, por exemplo, esse movimento aqui, ele é uma indução, é uma liquidez, porque houveram vendedores nessa área para levar o preço aqui para queda. Então, normalmente os stop loss que ficam posicionados em topos e fundos vão ser acionados a partir desse momento. Então, isso é uma indução para você buscar uma operação aqui cravada. Aí sim compensa você entrar no movimento já mais cravado, milimétrico. Assim como várias operações que eu compartilho. Na sexta mesmo teve um show. Se você não acompanha, inclusive, me acompanha no Instagram, tá? Tem minhas redes detalhadas também na descrição. Lá eu posto conteúdo diariamente através dos stories e dos reels, com racionais técnicos de explicação, com vários dessa série que eu tô trazendo aqui para vocês de destrinchando a operação. Só que aqui com uma forma muito mais detalhada, porque lá eu tenho um tempo mais curto para te trazer todo o conhecimento e as pessoas lá, elas estão
com muita informação todo o tempo, então elas querem uma informação muito mais rápida. Quem está aqui no YouTube não quer realmente parar ali para estudar, entender a profundidade dos conhecimentos, e por isso eu estou trazendo esses conteúdos aqui para vocês agora. E como vocês estão gostando bastante, estão me trazendo bastante feedbacks, eu venho trazendo mais episódios da série, mas eu vou dar uma pausazinha dela vou ver se eu adiciono mais um vídeo para começar a voltar nas dicas técnicas também, mas aí eu tô pegando operações que eu realizei e acrescentando dicas em cima delas. Bora voltar aqui. Então, quando a gente tem uma inversão de fluxo, onde o mercado cria essa estrutura de correção, já fica muito mais fácil você realizar a cravada, porque além de você conseguir a projeção, a precisão projetada dos fundos no topo, você consegue também o ponto ali de confluência, normalmente uma retração, você tem um ponto de indução de liquidez, muitas das vezes fica legal quando a gente cria até mais de um topo, por exemplo, ele cria essa liquidez para ser capturada para depois virar, então fica um contexto extremamente atraente e eficiente para você realizar sua operação, principalmente cravado, você tem a projeção para cravar aquele ponto. Agora aqui não, fica muito solto, porque o mercado não deixou induções, está indo em uma característica impulsiva, então ele facilmente pode falhar, e aí a liquidez de fato ela foi construída aqui, onde você está achando que é o choque. E aí ela capturou liquidez e vai continuar renovando topos. Então não vai compensar. Por mais que o stop seja pequeno, stop é stop. A assertividade que eu tenho, a performance que eu tenho é mediante a essas decisões, é mediante a esses conhecimentos, tá? Então os filtros também são importantes para você aumentar a assertividade. Porque por mais que no meu operacional você não precise ter uma assertividade legal para você ser lucrativo, com 30% de assertividade, 40% de assertividade, você já fecha o mês super lucrativo. Mas quanto maior for sua assertividade, no meu operacional, que também tem um bom risco-retorno, melhor e maior vai ser seu lucro. E quem não quer mais lucro? Quem que não quer um lucro melhor e maior? Então, a assertividade, ela também é interessante, mas não fica naquela pressão de, eu precisar ser perfeito, acertar todos os trades. Mas faça seus filtros, tenha paciência, porque você vai ter ótimos resultados. Então, nesse caso, eu nunca opto por pegar o preço contra, cravado, porque normalmente, como ele já está vindo em um flow legal, já está vindo de forma contínua, ele não crava. Ele vai ali para os seus 50%, dá aquela agredida, então é muito melhor você pegar na volta. Porque se ele não sentir a defesa nessa área, passar reto, né, que normalmente pode acontecer nesses movimentos mais fortes, você evitou o stop, e se ele simplesmente sentir defender essa região, você pegando na volta pode pegar esse movimento. E aí os comportamentos dele, e se você pegar principalmente na segunda manipulação de renovação micro, pegou essa rejeição, é muito mais certeiro. Então é uma forma de você às vezes não deixar de pegar esse tipo de trade só por conta da forma como o movimento trabalhou, porque acaba deixando muito mais arriscado mesmo, porque ele não veio em uma estrutura de correção, ele não veio em uma estrutura de continuidade, então fica muito menos eficiente. Só que quando você adiciona esse tipo de comportamental, entende a manipulação micro que pode ocorrer gerando essa liquidez, fica muito mais fácil de você interpretar e dominar ali o que o preço está acontecendo, onde você vai posicionar seus stop loss, entendendo que o preço pode ficar ali enrolado fazendo algumas manipulações, e aí você consegue pegar esse tipo de trade, que foi exatamente o comportamento, a visão que eu tive para pegar esse lindo trade no movimento de baixa a favor da leitura que eu havia feito principal. Agora eu quero saber de você, curtiu esse conteúdo e te agregou? Deixa aqui nos comentários o seu feedback, a sua sugestão para os próximos vídeos. É muito importante para eu ir trazendo diferentes conteúdos aqui no canal para te agregar. Tanto conteúdos de dicas, quanto conteúdos de operações que eu fiz, quanto também conteúdos técnicos, lives analisando o mercado ao vivo. Então se inscreva no canal, participe, engaje nos conteúdos, que cada vez eu vou estar trazendo mais conteúdos aqui para vocês no canal. Um grande abraço, bons estudos e valeu!